Olá, na aula de hoje nós vamos estudar o crime inaugural do título dos crimes contra o patrimônio, o crime de furto, certamente um dos tipos penais mais cobrados em concurso quando o assunto envolve delitos contra o patrimônio. Eu quero começar a aula analisando com vocês a topografia do artigo 155, alterada pela Lei 14.155, de maio de 2021. O artigo 155, caput, traz o furto simples. O parágrafo 1º, majorante de pena, majorante do repouso noturno. O parágrafo 2º anuncia o privilégio, quando o furtador é primário e a coisa furtada é de pequeno valor. O parágrafo 3º traz uma cláusula de equiparação. Coisas móveis por equiparação. Parágrafo 4º, qualificadoras. São vários incisos retratando formas qualificadas do delito. O parágrafo 4º-A, furto qualificado também, mas furto qualificado mediante emprego de explosivos. Este crime, inclusive, hediondo, sofre os consectários da Lei 8.072/90. É a única figura no furto que sofre os consectários da Lei 8.072/90. O parágrafo 4º, letra B, e o parágrafo 4º, letra C, foram acrescentados pela Lei 14.155 de 2021 e dizem respeito ao furto cometido por meio digital. O parágrafo 5º volta a trabalhar furto qualificado, envolvendo automóveis transportados para outros estados ou outros países. Parágrafo 6º, o furto qualificado, considerando o objeto material semoventes domesticáveis de produção, abigeato. E o parágrafo 7º, também furto qualificado, onde o objeto material do furto é o próprio explosivo. Nossa, Rogério, o crime de furto tem sido alterado, sim. Vejam que o crime de furto está na mira do legislador. A partir de 2018, foram várias as alterações ao artigo 155. Vamos lá, pessoal. Começamos pelo caput. O artigo 155, caput, pune subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena mínima sendo de 1 ano, admite suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95, e admite também o ANPP, artigo 28, letra A do Código de Processo, o ANPP. O furto admite estes dois instrumentos de consenso. O ANPP, na fase pré-processual, e a suspensão condicional do processo, na fase processual. O bem jurídico tutelado é o patrimônio. É o patrimônio. Agora vejam, a doutrina diz que é o patrimônio representado na propriedade, na posse ou na detenção legítimas. O patrimônio representado na propriedade, na posse ou na detenção legítimas. Lendo e relendo o artigo 155 caput, você consegue responder quem são os sujeitos? Nós estamos diante de crime bicomum. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, qualquer pessoa pode figurar como sujeito passivo. Nossa, Rogério, qualquer pessoa pode praticar o crime de furto? Sim, com uma ressalva. Não pode cometer crime de furto o próprio proprietário. O artigo 155 diz que o objeto material deve ser coisa alheia. Então não tem como eu me deparar com um furto cometido pelo proprietário da coisa. Rogério, qual o crime praticado pelo proprietário que subtrai coisa sua na legítima posse de terceiro? Eu insisto
que não existe furto. Eu sei que tem corrente enxergando furto nesta hipótese e busca justificar assim, assado, mas não tem justificativa. Você não pode incluir o proprietário no rol dos sujeitos do crime de furto. O crime de furto pressupõe coisa alheia. Se a coisa ainda é sua, ainda que na posse de terceiro, se a coisa ainda é do agente, mesmo que na posse de terceiro, não se trata de coisa alheia. Tá bom? Rogério, então qual o crime praticado pelo proprietário que subtrai coisa sua na legítima posse de terceiro? Pode ser exercício arbitrário das próprias razões, seja na forma do 345, seja na forma do 346, ambos do Código Penal. Um outro detalhe importante envolve subtração praticada pelo servidor público em face da administração, quando o servidor público subtrai coisa em poder da administração. Quando o candidato se depara com esse problema, já imagina que está diante do peculato furto, artigo 312, parágrafo 1º do nosso Código. O artigo 312, parágrafo 1º, aplica a mesma pena do caput, 2 a 12 anos de multa, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Opa, aqui está a dica. Você já consegue perceber que não basta para configurar peculato furto que você tenha um servidor público subtraindo coisa em poder da administração. Isso não basta para configurar o peculato furto. Para configurar o peculato furto, ele tem que subtrair valendo-se de facilidades em razão do cargo que ocupa. Então, uma subtração praticada por funcionário público em face da administração, subtrai coisa em poder da administração. Se a subtração foi facilitada pela qualidade de servidor, peculato furto, 312, parágrafo 1º do nosso Código. Se foi uma subtração não facilitada pela qualidade de servidor, é o furto comum. É o furto comum. Agora vamos imaginar que seu examinador pergunta o seguinte: como que eu devo tratar a subtração entre coerdeiros, sócios ou condôminos? Um coerdeiro subtrai o outro na coisa comum. O sócio subtrai o outro na coisa comum. Vamos imaginar um condômino que subtrai o outro na coisa comum. Qual é o crime? Pô, Rogério, mas tem algum crime específico? Tem. O artigo 156 traz o furto de coisa comum. Subtrair o condômino, coerdeiro ou o sócio para si ou para outro é a quem legitimamente a detém a coisa comum. É um crime de menor potencial ofensivo, competência do GCRIM, somente se procede mediante representação e não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota parte a que tem direito o agente. Então é muito importante vocês perceberem o seguinte, ó, para caracterizar o crime do artigo 156 do Código Penal, o objeto material deve ser a coisa comum. Deve ser a coisa comum. Se eu subtraio o meu coerdeiro, mas em coisa que é só dele, eu não respondo pelo 156, eu respondo pelo 155. Se eu subtraio o meu sócio e subtraio coisa que é só dele, isso não é o 156, isso é o 155, coisa só dele, 155, furto comum. Perceberam? Então, para caracterizar o 156 do Código Penal, o objeto material deve ser a coisa comum. Sendo coisa comum, eu passo a ter uma infração penal de menor potencial ofensivo, competência do GCRIM.
E você não imaginava que o furto pudesse ser competência do GCRIM. Pode, furto de coisa comum. Inclusive, a ação penal neste caso é pública condicionada à representação. O Ministério Público, para oferecer a denúncia, precisa do pedido autorização da vítima. Feitas estas observações quanto aos sujeitos, nós já podemos enfrentar a conduta punida no artigo 155. O artigo 155 pune subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E subtrair significa apoderamento. Você não pode confundir subtrair com apropriar-se, hein? Você não pode confundir subtrair com apropriar-se. O 155 pune subtrair. Subtrair o quê? Coisa alheia móvel. E na coisa alheia móvel eu consigo enxergar o objeto material do crime. O objeto material do crime. Vamos aprofundar esse objeto material. O objeto material é a coisa alheia móvel, compreendendo bens economicamente apreciáveis. Rogério, peraí. Bens economicamente apreciáveis? Mas e a subtração de coisas que não têm qualquer valor econômico, mas apresentam relevante interesse moral ou sentimental? E eu retrato neste slide exatamente uma coisa que não tem valor econômico, mas pode ter relevante interesse sentimental. Álbum de fotografias. Eu subtraio o seu álbum de fotografias. Aquele álbum que você tem fotografias da família, inclusive de entes que já se foram, já não vivem mais entre nós. Esse álbum não tem qualquer valor econômico, mas relevantíssimo valor sentimental. Eu pratico o crime de furto? Uma primeira corrente diz não. O objeto material do furto deve ser coisa economicamente apreciável. Se só tem valor sentimental ou moral, resolva no cível, com ação de reparação de danos. Quem adota essa corrente? Guilherme de Souza Nutti. Não é a corrente que prevalece. O MP do Rio, inclusive, cobrou isso. Não é a corrente que prevalece. O bem jurídico tutelado é o patrimônio. Esse álbum, tendo ou não interesse econômico, pertence ao seu patrimônio e apresenta um relevante interesse, ainda que não econômico, sentimental. Se o bem jurídico tutelado é o patrimônio, eu não tenho como negar o crime de furto na subtração de um álbum de fotografia. Então, a segunda corrente é a corrente que prevalece. Entende que o objeto material pode não retratar coisa economicamente apreciável, mas coisa que tenha relevante interesse moral ou sentimental. Agora, atenção. A coisa deve ser alheia. A coisa deve ser alheia. A coisa de ninguém ou a coisa abandonada não podem ser objetos do crime de furto, porque não são alheias. A coisa de ninguém nunca foi alheia, a coisa abandonada até já foi alheia, mas deixou de ser. Ah, Rogério, eu entendi. O problema é que o meu examinador perguntou, e a coisa perdida deixa de ser alheia? Não deixa de ser alheia. Continua sendo alheia. A coisa perdida continua sendo alheia. Rogério, se a coisa perdida continua sendo alheia, se eu encontro uma coisa perdida, me aproprio dessa coisa e não restituo ao proprietário, eu cometo furto? Não. Porque você, quando encontra uma coisa perdida, você não subtrai essa coisa. Você dela se apropria. Você não pratica o núcleo do 155, que é subtrair. Você pratica outro núcleo, que é apropriar-se. E para esse seu comportamento, nós temos um tipo específico. O artigo 169, parágrafo único, inciso 2, pune exatamente a apropriação de coisa achada.
Quem acha coisa alheia perdida. Vejam só como a coisa perdida continua alheia. A coisa perdida continua alheia. Quem acha coisa perdida e dela se apropria, vejam que não existe subtração. Você não pode falar do 155, não existe subtração. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias, responde a uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. É uma infração penal de menor potencial ofensivo. Para nós encerrarmos este primeiro bloco, responde a seguinte pergunta: subtração por ocasião de calamidade pública, equipamentos de proteção individual. Configura qual crime? Na pandemia, nós assistimos o noticiário, principalmente no começo da pandemia, informando subtrações de equipamentos de proteção individual, EPIs. Configura qual crime? Pô, Rogério, configura furto, não? Não. Temos um crime específico, é o artigo 257 do Código Penal. O artigo 257 pune subtrair por ocasião de calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Então vejam que o 257 pune essa modalidade especial de subtração com uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nossa, Rogério, o agente não pode responder pelos 2 crimes, o 257 mais o 155? Não, isso seria indisfarçável bis in idem. E também não pode responder no 257 com a agravante do crime cometido durante calamidade pública. Também teria bis in idem, já que a calamidade pública faz parte do tipo, é elementar do tipo. Eu não aplico a agravante quando o agravante já integra ou qualifica o delito. Certo? Bom, eu tenho que fazer o primeiro intervalo e eu volto no próximo bloco explorando com vocês voluntariedade. O crime de furto, todos nós sabemos, é punido a título de dolo, mas eu quero explorar o dolo no comecinho do próximo bloco. Até já.